Foi a terceira FluCamp que a gente realizou agora em 2019. A ideia da FluCamp é fazer uma clínica de futebol. A gente faz várias atividades culturais, atividades lúdicas e trabalha vários conceitos, até históricos, ligados ao clube com as crianças e adolescentes que fazem parte do projeto. A ideia não é só assim, fazer esses treinos de futebol, como também passar muito da paixão, do sentimento de ser tricolor para cada criança e adolescente envolvido. Era um projeto em tempo integral, em que você tinha diversas atividades, são 6 dias de diversas atividades, tanto técnica, com treinamento em 2 períodos, quanto lúdicas também. Foi uma semana de muitas emoções, assim, muitas emoções mesmo, como pai e como torcedor do Fluminense. Assim que eu soube que teria FluCamp, eu não tinha dúvida de que eles iam gostar de fazer. O fato de eu ser sócio até ajuda um pouco, porque você tem um desconto aí para fazer, eram 2 filhos. E uma coisa que eu também fiquei muito feliz é de solidificar as relações dele com o próprio clube, porque eles ficaram a semana muito aqui dentro. Então, conhecer o clube, conhecer a sala de troféu, conhecer o Salão Nobre, conhecer a história do Fluminense, estão muito mais embasados no sentimento de torcer para o Fluminense depois da FluCamp. E vai torcer, e vai gritar, e com você a vida inteira vou cantar. Em agosto de 2018, nós resolvemos definitivamente implantar a terceira edição, que seria agora em janeiro. E o que aconteceu? Colocamos a venda um pouco mais cedo, colocamos a venda já no final de agosto, início de setembro, e para nossa surpresa, em meados de dezembro, todas as vagas estavam já esgotadas. Nós tínhamos estabelecido 98 vagas e todas encerraram. E aí começaram as pessoas a implorarem, estudamos tecnicamente se era possível e chegamos ao número de 110 vagas. Se tivesse 150, nós teríamos todas ocupadas, mas 110 foi o máximo que nos permite fazer aqui com um campo apenas. A gente tem meninos e meninas que já treinam em alguns lugares, já têm o hábito de treinar, e tem os apaixonados, aqueles que têm a sua primeira oportunidade. E nessa primeira oportunidade você tem que dar a ela o suficiente de atividade para que ela se encante com a atividade física, mas que ela consiga realizar a atividade e que seja prazeroso. Então você nem pode ser um treinamento muito exaustivo, nem pode ser um treinamento muito simples, porque na verdade você tem que mostrar o que é o melhor do futebol. E nessa condução, o que a gente sempre busca é, primeiro, entender o futebol, segundo, se apaixonar pelo futebol, e o terceiro é evoluir. Então todo mundo que entra num processo com a gente, seja do Guerreirinhos ou aqui do FluCamp, a gente quer que ele saia melhor a nível de experiência do que ele entrou. O desafio que a gente teve nesse projeto era fazer algo muito maior e até melhor do que foi nas outras edições. A gente sempre tem esse desafio, tem isso como meta. Um projeto que envolve uma parceria de vários departamentos do clube e cada um tenta ajudar e colaborar da sua maneira para tornar o projeto ainda mais grandioso e tornar a experiência para as crianças, e não só para as crianças, como também para os pais, para os avós que acompanham as crianças diariamente aqui no clube, em especial no primeiro e no último dia, ainda melhor. Sempre criamos novidades, tanto na área técnica como na área de atrações, para que as pessoas mantenham esse interesse. Antes de começar a própria FluCamp, a gente sugeriu para os pais de levar os seus filhos para 2 jogos que o Fluminense tinha mando de campo no Maracanã no início do campeonato estadual. Visitaram o vestiário, recepcionaram o time no ônibus quando ele chegou e depois entraram em campo junto com os jogadores, e deu para perceber que foi um start e a gente conseguiu dar esse presente inicial para todas as crianças que fizeram parte do projeto.
E no primeiro dia a gente já fez uma abertura muito diferente, muito especial, porque a gente trouxe a dupla do Fute Paródias para fazer um grande show, né? A gente sentia que tinha um desejo, uma demanda por esse tipo de show aqui no clube e as crianças curtiram demais. É o Fute Paródias! Tá ficando bom, hein? Se você entrar de prima, ele vai te chapelar. Não me ouviu agora, toma, não adianta se esticar pra cima, até que te avisa. No segundo dia, na terça-feira, a gente colocou uma agenda mais cultural, mais cinematográfica, né? A gente fez uma parceria com o Cinefute e passou 6 curta-metragens com foco no público infanto-juvenil. E, além disso, a gente trouxe 2 filmes inéditos, um sobre o Assis, que foi uma produção que a gente fez em conjunto com a Flu TV, e outro sobre o título estadual de 71, que foi um filme que foi até premiado também no Cinefute, e até o cineasta do filme esteve aqui para bater um papo com a criançada. A gente também teve a honra de ter a presença do filho do Assis, do Gustavo Estela, né, que bateu um papo muito bacana com a criançada, né? Tiveram várias perguntas para ele foi super solícito respondendo cada dúvida das crianças em relação à trajetória do Assis no Fluminense. Já na quarta-feira, o dia foi praticamente todo passado em Xerém, né? As crianças foram de ônibus para Xerém, a gente usou 3 ônibus dessa vez, né? Os 3 ônibus lotados. Houve uma recepção muito bacana lá em Xerém, as crianças e os adolescentes conheceram todo o CT. Depois teve um almoço muito especial, porque a gente celebrou o aniversário de várias crianças que comemoravam o seu aniversário durante o projeto. Teve também algumas palestras no auditório lá de Xerém, palestras que a criançada gostou muito, como se fosse uma pré-eleição, pré-jogo. E depois teve vários jogos muito especiais que envolveram as 4 categorias que fizeram parte do projeto, o Sub-8, Sub-10, Sub-12 e Sub-15, contra a escola modelo do Projeto Guerreirinhos, que fica lá em Xerém. 2 das nossas categorias fizeram jogos muito bons, muito interessantes. E isso daí pode até propiciar que o pessoal lá de Xerém, que também fez parte do projeto, às vezes observe um ou outro talento para ser aproveitado dentro das categorias de base do clube. Já na quinta-feira teve uma pegada também diferente, inédita. No dia a gente teve uma peça de teatro que aborda o tema bullying. É uma peça de teatro chamada O Filhote de Cruz Credo, que é um texto do Fabrício Carpinejar, que é um poeta gaúcho. Uma peça super bacana, que ela costuma circular em alguns colégios e também já teve em cartaz em vários cinemas aqui da Zona Sul do Rio. E depois da peça a gente fez um debate sobre bullying, né? A gente convidou o Ivan Proença, que é o coordenador pedagógico do Fluminense, para bater um papo com a criançada. Além dele, vieram outras 2 pessoas que também interagiram bastante com a garotada, que foi um ator de Malhação, que é o Bruno Arnedi, que ele está fazendo um papel hoje em dia em Malhação, que trata algumas questões de bullying, em especial a gordofobia. E veio também o diretor da peça, o Isaac Bernard, também para falar um pouco sobre essa questão com a criançada. E acabou que foi uma interação super bacana, que até superou as nossas expectativas, porque várias crianças e adolescentes deram seu depoimento sobre situações de bullying que viviam ou até ainda vivem no seu colégio, na sua escola ou no seu clube, em ambientes que elas frequentam. Já à tarde, a gente também trouxe uma outra novidade, que foi o Adonias, para fazer uma atividade de futebol freestyle com a criançada. Foi super bacana, né, porque a gente lançou vários desafios para as crianças para fazerem uma quantidade de embaixadinhas, para fazerem algumas coisas que o próprio Adonias indicava para as crianças fazerem.
e a gente deu algumas premiações com produtos oficiais licenciados do clube. Já na sexta-feira, certamente foi o dia de grande expectativa, o dia de maior desejo das crianças, porque elas foram para o CT profissional lá na Barra. Eu até ouvi algumas crianças depois comentarem que foi o dia mais feliz da sua vida. Você ouvir isso de uma criança é muito significativo, muito marcante. E os jogadores, toda a comissão técnica foram super legais, receberam as crianças com o maior carinho do mundo, tiraram fotos, deram autógrafos, tinha até uma viagem logo depois do treino, mas cada um atendeu com calma, com carinho, e depois a gente ainda tirou uma foto coletiva com todo mundo celebrando a campanha We Remember, que foi uma campanha que o Fluminense institucionalmente aderiu. Uma campanha que relembra a questão do Holocausto e que vários clubes do Brasil e do mundo aderiram esse ano. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Meu nome é Bruno e eu queria saber qual a sua expectativa para esse ano no clube. Nós já estamos aqui com a nova contratação do Fluminense, Arthur. Como é que você sente saindo da base e indo pro profissional? Isso é uma honra, esse é meu sonho e graças a Deus eu cheguei aqui. Qual jogador do Fluminense você mais se inspira atualmente? Everaldo. Por quê? Por causa que ele dribla e é a melhor posição. Falou! Ainda na sexta-feira, à tarde, logo depois do almoço, quando a gente voltou do CT, teve duas atividades muito bacanas. A gente dividiu os grupos em sub-8, sub-10, e sub-12 e sub-15. E enquanto estava tendo parte do grupo, metade do grupo, fazendo a visita pelo clube, a visita guiada, em especial pela sala de troféus, teve também uma atividade muito bacana lá no Salão Nobre com a equipe da Flu TV, que a gente também contou com um convidado especial, que foi o Gabriel Amaral, que é um youtuber da Raiz Tricolor. E foi super dinâmico a atividade. Houve uma proposta para a criançada para se dividir em um grupo de 3, e uma era entrevistada, a outra fazia entrevista e outra era o câmera. E teve várias situações hilárias, várias entrevistas muito bacanas. Elas sentiram um clima de uma coletiva e também de ser um jogador de futebol. Deu para perceber que várias crianças se divertiram à beça com esse tipo de dinâmica. Já no sábado, houve o grande finale, começou bem cedo aqui com o Sub-15, fez um jogo com o campo inteiro. Já logo depois do jogo do Sub-15 teve o jogo de meio campo com o Sub-12, que foi um triangular entre as crianças e adolescentes do Sub-12. E teve o jogo de um quarto de campo do Sub-10 e do Sub-8, que também foram triangulares. Foi uma apresentação, na verdade, para os pais. Logo depois, todo mundo subiu para o Salão Nobre. A gente apresentou um vídeo de desfecho do projeto, de encerramento do projeto. E, em seguida, começou um show muito especial com a banda Nelson e Rodrigues. Eu podia estar aqui agora formando uma banda chamada William and the Shakespeare. Ou então, Dostoiévski e os Karamazov. Mas não, nós somos muito mais do que isso. Nós somos Nelson e os Rodrigues. Amigos, a humildade acaba aqui. E que foi super legal, deu para perceber que agradou todos os públicos presentes, as crianças super envolvidas com cada música, até porque foram canções da arquibancada tricolor em sua maioria. E o desfecho não poderia ser melhor, porque foi quando o Pedro apareceu, a gente cantou o hino do Fluminense, todo mundo, até o bandeirão lá, o Heitor, o Pedro sacudindo o bandeirão e a garotada vibrando. E depois o próprio Pedro atendeu cada criança individualmente, entregando a medalha e o diploma do projeto, e ainda tirou foto e deu autógrafo para cada criança também. Quer dizer, não poderia ter terminado de uma maneira mais emocionante, mais nobre, mais bacana do que essa daí. Eu não tenho dúvida que foi a FluCamp mais bem sucedida.
As outras já foram muito bacanas, o projeto, foram muito legais, trouxeram vários legados para o clube, inclusive materiais, mas também esportivos, porque a gente vê algumas crianças que hoje em dia fazem parte do futsal do clube, que estão em Xerém, até no futebol feminino, que vieram da própria Flucamp. Mas eu tenho convicção que essa Flucamp, a gente conseguiu mexer muito mais com o sentimento de ser tricolor, se a gente for comparar com as outras. Eles estavam no meio das férias, então acostumados a acordar mais tarde. O Dudu, meu filho mais novo, ele realmente gosta de dormir até tarde. No primeiro dia ele acordou super cedo, estava super ansioso para vir. Voltaram os dois contando muito, olha, a gente fez isso, fez aquilo. Acho que eles melhoraram no futebol, estão jogando bola com mais um pouquinho de consciência. Você vivencia várias fases aí do Fluminense, vivencia estádio Laranjeiras, centro de treinamento em Xerém, centro de treinamento profissional, salão nobre, sala de troféus. Eu acho que a experiência realmente foi muito legal. E ele ficou com o Assis muito na cabeça, né? O Assis foi uma coisa que ficou muito na cabeça dele. Eu já falei muito de Assis para ele, já frequentei muito a sala de troféus do Fluminense, já contei muito do Assis, do Casal 20 para ele, e a gente tem o livro, né, do Recordar é Viver, do Casal 20, e ontem mesmo a gente, antes de dormir, a gente pegou o livro e foi folhear e foi ler, ele lia um pouquinho, eu li um pouquinho. Essas coisas que ficam, né, e momentos que a gente pode dividir com os nossos filhos, das nossas memórias como torcedor, passar um pouquinho para eles, isso acaba, no fim das contas, estreitando o vínculo pai e filho, né? E o projeto foi sonhado para isso, para que cada vez mais o Fluminense tivesse dentro dele os tricolores convivendo, né? Porque às vezes você tem a chance de oportunizar porque você vive perto de Laranjeiras. Agora você está dentro do teu clube, você é apaixonado, não tem um momento melhor do que esse de você conviver, você fazer parte, né? Você poder usar aquilo ali como o quintal da sua casa, ou seja, você está ali à vontade, brincando, isso não tem preço. Na segunda-feira, quer dizer, 2 dias após o encerramento da edição, 4 ou 5 pais já vieram telefonando, perguntando se já podiam matricular para a próxima. Eu falei, gente, a gente nem marcou a data da próxima, como é que eu vou fazer? Eu acho que é uma experiência super válida, enriquecedora, para mostrar para a criança a dimensão do clube para qual ela torce, né? Então, certamente, ele saiu daqui feliz, né? Bastante feliz com o que aconteceu. E certamente, se tiver uma próxima, eu falar, ó, abriu a inscrição para a Flucamp, ele certamente vai falar, me põe lá, pai. Foi uma programação de família mesmo, a gente programou a nossa família para fazer, tanto eu, meu irmão colocou o filho dele também, e foi isso, quer dizer, eu acho que a próxima Flucamp eu tô, quanto antes souber a data melhor, porque eu tenho certeza que eles vão querer fazer. Quando termina uma edição, sempre fica a pergunta no ar, quando vai ser a próxima? De que forma vai ser a próxima? E eu falei na edição passada que seria bem trabalhoso para a gente conseguir criar algumas coisas novas, porque toda geração você tem que ter uma novidade. Mas foi muito legal, porque isso foi um trabalho bem intenso da gente descobrir em que podia modificar. E acho que a gente chegou no ponto. O que vai acontecer disso daí? É um projeto que a gente vai começar a trabalhar para formatar em todos os moldes, com qualidade de treinamento, com qualidade de evento, em que as crianças possam sair daqui como uma experiência única na vida, que aquela semente vai estar plantada naquele coração.